Bom, então nosso cadastro de clientes já está pronto. Se tiver mais alguma coisa mais para frente a gente arruma. Opa, aqui. Esse aqui é o nosso CPF. Ele perdeu aqui o label. Vou pôr de novo. CPF. Tá, então o cadastro de clientes está pronto. Agora a gente vai para o nosso cadastro de fornecedores. Então para isso a gente tem que criar nossa tabela lá no banco de dados. Então vamos no banco de dados, F12 para abrir o editor de script SQL. Então a gente vai lá, Create Table. Então criar uma tabela chamada fornecedores, que vai conter os seguintes campos. Então abre e fecha parênteses para evitar erro. Código vai ser do tipo inteiro, não nulo, porque ele vai ser chave primária. Razão social vai ser varchar 50. Fantasia vai ser varchar de 50 também. Daí o endereço de 40, bairro varchar de 30, cidade varchar de 30, estado ser varchar de 2, fone varchar de 30, e-mail, importante hoje e-mail, a gente esqueceu de pôr e-mail no cadastro de clientes, então hoje em dia não tem cliente sem e-mail, né? Você tem que sempre colocar o e-mail, depois a gente adiciona lá. E-mail vai ser varchar de 40, porque tem e-mails bem grandes. A gente esqueceu do principal, que é o CNPJ, que vai ser varchar de 18. E a nossa chave primária agora que a gente vai definir vai ser o nosso código. Então, o primário aqui, código. Então, vamos mandar executar o script. Executou sem erros. Dou commit. Criou pra gente aqui a nossa tabela de fornecedores. Então, aqui a gente já vai criar aquele esquema para gerar o código automático. Então, clica 2 vezes no código, vai em auto incremento, create generator, create trigger, create procedure. Dá um ok. Então já fica pronto para gerar o código automático. Então vamos lá no Delphi e vamos criar nossa tela, nosso form. Então vamos clicar aqui em New Form. Jogou o form ali pra gente. A primeira coisa é fazer é salvar. Então o nome dele vai ser fornecedores. Salvo. E o name aqui vamos por F fornecedores. Caption, cadastro de fornecedores. Cadastro de fornecedores. Tá, e aqui a gente vai colocar os componentes para amarrar o banco de dados. Então, salvo. Alt F11 para ele utilizar o módulo, porque eu vou fazer referência lá na conexão. Coloco os componentes lá. Então, o primeiro é esse, do Data Access, o Provider, Client e o Data Source. Nome do primeiro componente, SQL, Dataset, Fornecedores. O segundo é o Dataset Provider, então DSP, Fornecedores. O terceiro é o Client, Client Dataset, Fornecedores. E o último é o Data Source,
client dataset fornecedores. Vamos amarrar eles agora. Então esse aqui, o primeiro, eu amarro com conexão e comando texto dele eu dou select asterisco from, daí maiúsculo o nome da tabela, fornecedores. Então ele vai trazer todo o conteúdo da tabela fornecedores. Amarro o provider nele, que é no SQL, não confundir com o client, é no SQL que tem que amarrar. O client com provider name apontando para o provider e o data source apontando para o client. Já vou colocar o código aqui no evento onCreate do form para ativar os componentes. Então, SQL client dataset fornecedores .active recebe true e o client dataset fornecedores .active recebe true também. E faço o processo inverso lá para fechar a tabela quando for. Então copio o código, no evento onClose eu fecho as tabelas. Então eu coloco false aqui. Ok? Salvo e já evito o erro. Ativo aqui o componente em modo de desenvolvimento, não tem problema. Mas ele já vai ser ativado automaticamente na criação do form. Jogo os campos, então 2 cliques, botão direito, add ao fields para adicionar todos os campos, seleciono e jogo aqui, ó. Então já colocou todos os campos lá, só vou dar uma ajeitada. Então nosso form aí de cadastro de fornecedores já está criado. Colocar os botões. Os botões eu vou copiar do cadastro de clientes, vão ser os mesmos, e o navigator também. Então Ctrl C, colo aqui para a gente ganhar tempo. Puxar isso aqui para cá. Então tá ok. Lembrando que ó, quando você copia o componente, é interessante aqui, ó, ele puxa. Aqui no caso não puxou, mas normalmente ele puxa o evento. Então dependendo se você estiver usando outro forma, ele puxa o evento. Então sempre verificar, ó, esses eventos tem que ficar em branco. Se tiver alguma coisa vocês apagam, só quando vocês copiarem. Tá, então vamos colocar os nossos códigos aí. Vocês vão ver que agora o processo vai ficar bem rápido, porque a gente já tem o conhecimento, é só bem dizer, copiando dos outros e adaptando aqui. Então, clicando no botão incluir, eu vou ter que chamar lá o código automático, então vou pôr o componente aqui para gerar o código. Então o nome da Store Procedure aqui vai ser sp_gen fornecedores. Ele vai fazer conexão lá com o nosso data módulo e qual Store Procedure que ele vai executar. Então a gente tem as duas, tem o cliente e fornecedor. Ele vai fazer com o fornecedor. Ok. Botão incluir aqui, eu coloco client dataset fornecedores.insert. Vou alterar client dataset fornecedores.edit. O cancel, client dataset fornecedores.cancel e o confirmar, que são aqueles dois comandos lá, client dataset fornecedores.post e client dataset fornecedores.applyUpdates. Quantidade de erro 0, ok? O excluir fornecedores,
excluir vai ser o delete, client dataset fornecedores.delete. E o sair é o close. Tá, então a gente coloca aqui, a gente arruma ele lá no projeto para ele não ser criado automático. Então vai lá em Project Options e joga ele para cá. Então só vai ficar o módulo e o menu que vai ser criado. Lá no menu a gente faz a referência nele. Então cadastro. Agora a gente vai ter fornecedores. E o evento para chamar vai ser o mesmo aqui. Então só vou copiar, colar aqui e mudar o nome. FCAD. Então dou um Alt F11 também para ele fazer referência a fornecedores. Ó, ele já preenche para a gente o código aqui. Ó. O nome que a gente colocou tem que ser, para deixar padrão aqui, FCAD fornecedores. CAD underline fornecedores. Então, aqui a gente chama ele. FCAD fornecedores. Fornecedores. Para economizar tempo, copiar e colar aqui. O código vai ser sempre o mesmo, né? Lembrando de mudar aqui também. Rodo, vamos testar. Cadastro fornecedores, chamou o cadastro fornecedores para a tela. Botão incluir está funcionando, porém não tem aquelas procedure para ativar e desativar botões. Então a gente tem que pôr também. Então a gente vai copiar aqui a procedure do cadastro clientes. São essas duas, é o ativa e o desativa. Então a gente copia elas, vai lá no fornecedores, cola elas, normalmente a gente coloca em cima as procedures e as funções e declara ela aqui em cima. Procedure ativa btn e procedure desativa btn. E nos botões aqui a gente tem que chamar também. Então no insert ele vai desativar, no alterar também ele vai desativar, no cancelar ele vai ativar, no confirmar também ativa. Então tá aí, vamos testar. Opa, aqui como eu copiei tem que mudar o nome também, fornecedores. FCAD fornecedores. Por isso que é importante quando vocês copiarem ficar atentos a esses detalhes aí. Aqui embaixo também. Rodo. Cadastro fornecedores. Cliquei no incluir. Ó, os botões aqui funcionando ao certinho. Então na próxima aula a gente continua aqui com o cadastro de fornecedores. Até a próxima, tchau.